É, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a questão da duração. Eu tenho uma teoria filosófica que defende que duração não pode ser algo externo. O movimento do planeta não pode ter uma duração em si. O movimento do relógio não pode ter uma duração em si. Duração seria algo que surgiria na nossa cabeça, mais ou menos com uma sensação de calor. Você até pode dizer que o dia está quente, mas o calor, quem sente somos nós. Os próprios cientistas dizem, e eu concordo, que não existe calor e nem frio lá fora. O que existe são moléculas de líquidos, de gases, de corpos sólidos, né, que estão em agitação. E quando essas moléculas, por exemplo, de um líquido, um café, que nós tenhamos tirado do micro-ondas, colocamos o dedo dentro, né, vamos sentir calor, porque a agitação das moléculas do café, daquele líquido, é maior do que, do que a agitação das moléculas do nosso dedo, por exemplo. Poderíamos também usar como exemplo as cores, né? Se pode pensar que, bom, as cores não estão lá no mundo, elas não estão visíveis no mundo, né? Embora a gente as perceba dentro da nossa cabeça, né? O que haveria no mundo luz, né? Ondas de luz que bateriam nos objetos, parte dessa onda seria absorvida e outra parte refletida. A parte refletida impressionaria, né? Atingiria os nossos olhos. Mais ou menos como as cores, mais ou menos como calor e frio, acho que aquilo que a gente chama de duração também é algo que só existe dentro da nossa mente, é, que a gente precisa perceber para reconhecer, né, a duração das coisas. E muitas vezes, para uma mesma experiência, dois indivíduos, duas pessoas poderiam, em suas cabeças, né, poderia surgir sensações de duração diferentes. Basta ver, por exemplo, alguém que assistisse uma palestra de um assunto que gostasse, e uma outra pessoa que fosse convidada para essa mesma palestra, e vamos supor que esse assunto a desagradasse profundamente, né? Poderíamos até usar o relógio para medir, por exemplo, manter essas duas pessoas durante 30 minutos nessa palestra, e ao fim desse período perguntar para cada uma delas qual o tempo que tinha discorrido, né? Elas muito provavelmente vão dar respostas diferentes. Aquela que se agradou do assunto da palestra provavelmente não vai estipular ou dizer que decorreram 30 minutos, provavelmente muito menos, 15 minutos ou 20 minutos. Mas já aquela pessoa que odiasse aquele assunto ou tivesse algum tipo de aversão àquele assunto tratado na palestra, né, poderia dizer que aquela palestra demorou uma hora e meia. Claro que nós usamos aqui uma hora e meia, e supomos isso como duração, né? O problema é saber se uma hora é realmente uma duração, é tempo, ou uma hora equivale a um determinado giro, né? Um percentual do movimento da Terra ao redor de si mesma. Quando dizemos uma hora, estamos dizendo que o nosso movimento, por exemplo, uma palestra, supomos tenha durado uma hora. Podemos dizer, na verdade, me parece, que o que nós estamos falando é que aquela palestra, todos os movimentos que observamos, o palestrante falando, ou as pessoas na plateia se mexendo ou conversando, né, equivaleria, poderia ser comparado a uma parte do giro que a Terra dá ao redor de si mesma, né? Daí dizer que existe uma duração externa, nós nunca vimos, ela nunca passou por nenhum dos cinco sentidos. Mas o que me chama a atenção não é relembrar isso, porque a questão da duração e a minha teoria sobre a duração eu já a expus em vídeos anteriores. O ponto que me chama a atenção é a consequência dessa teoria, né? De que maneira ela poderia ser útil às pessoas. Em geral, talvez para a gente evitar aquelas situações monótonas, né? Se a gente entender que duração é algo que surge na nossa cabeça e que tem a ver com experiências repetidas que nós vivemos, nós poderíamos evitar essas experiências repetidas, fugir delas, evitando assim aquela sensação de monotonia, né? De muitas vezes uma simples monotonia, até uma grande sensação de tédio, né?
Nós poderíamos entender que talvez essa duração ela provoque nas pessoas algo muito parecido com a sensação de dor que pode chegar num momento insuportável. Tratar essa questão, ela não é pouca coisa, né? Se importar com ela, né? Que os nossos psicoterapeutas observem essas questões e quem sabe a gente possa mudar a vida das pessoas. Pessoas que vivem uma vida monótona, elas estariam em uma experiência e uma vida de um certo que envolva um certo sofrimento. E, portanto, a gente poderia tentar reorganizar a vida das pessoas, ou mesmo a sociedade inteira, né? Para que essas situações de monotonia não se repetissem, né? Há um filósofo específico alemão, né, do século XX, que trata dessa questão não especialmente da monotonia, mas desse olhar para o futuro e que tem uma relação com a monotonia. O Heidegger, nome dele, apesar da crítica de que ele apoiou o regime nazista, não dá pra gente abrir mão de refletir sobre a teoria dele, porque tem um caráter de pioneirismo. Ele diz que a filosofia e a vida de todos nós deve estar voltada ao futuro. O passado já é o que já está escrito, né? É o que já está sólido e aquilo que não retorna, né? Embora eu questione isso, até porque em parte é verdade o que ele diz, o passado tal como se realizou com todos aqueles detalhes não volta, mas nós não precisamos reproduzir todos os detalhes, né? Se você brigou com alguém, você pode reencontrar essa pessoa e tentar corrigir, mas você não precisa exatamente voltar naquele dia, com aquela temperatura, com aquele clima meteorológico, naquela posição específica onde você conversou com a pessoa. Bom, esses detalhes que não fariam muito sentido. Embora se possa questionar que as pessoas mudando a cada instante, né, elas já não seriam as mesmas. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar em relação a Heidegger é essa visão do futuro. Para ele dá muita ênfase. O ser humano é aquele ser que virá a ser, né? É aquele ser que se projeta, será construído no futuro. Acho que isso se deve ao fato também de que o passado, por ser aquilo que já aconteceu, não nos traria novidade alguma. Relembrar o passado, ainda que a gente possa relembrar com algumas diferenças, que a nossa imaginação possa acrescentar algo, né? Ou refletir sobre um ponto de vista que não refletimos, ainda assim as imagens do passado elas poderiam produzir na nossa mente aquilo que a gente chama de uma duração longa, uma sensação de monotonia, de algo que pode levar à sensação de um sofrimento, de algo pelo menos no mínimo desconfortável, né? Esse desejo, portanto, do futuro é de esperar coisas novas, de fugir daquilo que se repete. Essa é uma busca interessante, o pensar o futuro. Quem sabe até para ser capaz de construir o futuro, né?